É exatamente aí no dia 10 de janeiro, mas lá no ano de 1939 foi criado o Parque Nacional do Iguaçu, um dos parques pioneiros no sistema das unidades de preservação ambiental aqui no Brasil. Antes dele, só Itatiaia, né? Lá no Rio de Janeiro, existia como Parque Nacional. Claro que a gente sabe que anteriormente ao Parque Nacional do Iguaçu havia um parque estadual, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E antes disso até, nós tínhamos uma área particular, né? Pertencia a um fazendeiro, né? A terra ali onde estão as Cataratas do Iguaçu pertenciam a um fazendeiro uruguaio. Temos muitas histórias aí a respeito das cataratas, da nossa paisagem aqui na região de fronteira, para celebrar esses... Oi, quantos anos são, Cris? 87, até hoje, 87, um senhor de respeito. Bota respeito nisso, né? Vamos falar do Parque Nacional do Iguaçu e estamos recebendo nesse momento aqui um convidado que passou por todo esse tempo para chegar aqui, né? E passou por uma chuva danada para chegar até aqui, né? E a gente agradece aí bastante, né, a presença do chefe do Parque Nacional do Iguaçu, que está aqui conosco no estúdio, o José Ulisses dos Santos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ulisses. Obrigada por estar com a gente. Ouvintes, né, da CBN. E você consegue estar aqui hoje porque justamente vocês aproveitaram ontem, né, para fazer algumas cerimônias ali relativas ao aniversário do parque? Nós começamos ontem as comemorações de aniversário do parque, mas hoje nós seguimos o dia inteiro com atividades. Tradicionalmente, todos os anos, a concessionária oferece ao parque o bolo de aniversário. Então, a gente tem uma cerimônia pública promovida pela concessionária, mas todas as empresas e a própria equipe do ICMBio realiza outras atividades. Como a gente tem muitas concessionárias em Foz, nós optamos todos os anos por investir nas atividades nos municípios do entorno, né, nas demais bases do Parque Nacional do Iguaçu. Então, ontem nós tivemos uma festa linda, foi incrível, né, com muitos convidados especiais. Teríamos que ter convidado muito mais gente, porque muita gente faz o Parque Nacional do Iguaçu, né? E não só as pessoas que estavam lá. E hoje nós seguimos o dia inteiro com atividades maravilhosas, cara. Tá tendo samba de roda, oficinas de maracatu, pintura no rosto, exposições históricas, museológicas, degustação de geleias, sucos e frutas da Mata Atlântica, né? Com frutas da Mata Atlântica, sorvete também. Então, no Projeto Onças, na Escola Parque e no Centro de Visitantes, a gente segue festejando o dia inteiro. Mesmo com chuva? Mesmo com chuva, porque no Centro de Visitantes as atividades têm área coberta, né? Nós temos ali o restaurante, o pátio do restaurante com área coberta. E na Escola Parque nós temos pátio coberto também. E no Projeto Onças também temos um pátio coberto ali, né? Por trás eles têm todo um centro ali de atividades educativas. Quem quiser ter acesso a toda a programação é só entrar no site cataratasdoiguaçu.com.br. Tem lá todas as atividades até as 4 da tarde de hoje, né? E também nas nossas mídias sociais, do Parque e da Urbia Cataratas, né? Que é @Parque Nacional do Iguaçu, @Cataratas de Iguaçu. Ulisses, o parque chega aí a esses 87 anos, batendo recordes históricos de visitação. E o que essa marca representa para a unidade e para a política de conservação ambiental do Brasil? O legal é que o parque chega aos 87 anos batendo recorde de visitação e batendo recorde de pesquisa, batendo recorde de fiscalização, batendo recorde de projetos de educação ambiental, batendo recorde de projetos de sustentabilidade com o entorno. Então, assim, você perguntou quais os benefícios disso para a conservação ambiental. O benefício é reverter a arrecadação, reverter uma porcentagem da arrecadação, né, da outorga que seria da União para investimento em projetos ambientais. É uma coisa também assim para destacar que a legislação ambiental não permite que a gente transfira recurso da exploração ambiental de áreas de unidades de conservação para outros fins que não seja a própria proteção da natureza, né? Porque eu falo isso porque muita gente fala assim, o parque a visitação ao parque gera muito recurso, esse dinheiro poderia ser transformado em royalty, poderia ser transformado e transferido para os municípios. Não, a legislação federal não permite.
Dinheiro da exploração de unidade de conservação tem que ser revertido em conservação. Aí por isso que nós batemos recordes de fiscalização, de projetos de educação ambiental, de projetos de pesquisa. Eu poderia citar aqui projetos maravilhosos, incríveis que estão acontecendo, né? Como o Pesquisa Ecológica de Longa Duração, com mais de 125 pesquisadores, 25 instituições do mundo inteiro. A gente tem financiado, eles têm um financiamento, a chancela da CNPq, né? Que é uma coisa especialíssima, assim, poucos lugares no Brasil conseguem atingir esse nível de excelência em pesquisa, e nós estamos investindo mais R$2 milhões aí em 2 anos para conhecer profundamente esse parque. Quantos por cento do que é arrecadado fica aqui para o Parque Nacional? 6%. Para o Parque Nacional ou para todos os parques? Como é que funciona essa divisão? Para o Parque Nacional. Para o Parque Nacional é 6%. Nacional. É assim, a outorga paga pelo contrato de concessão é de 12%. Ela pode variar entre 11% e 13%. Destes, 6% fica retido em uma conta, né, da concessionária para ser executado no próprio território. É necessário esclarecer, esse dinheiro não representa patrocínio da concessionária ou apoio, é uma obrigação contratual, e o recurso é público. Ele é público na essência, na origem, e deve ser público na finalidade. Então, quando a concessionária contrata uma agência executora, uma ONG, uma empresa para executar um projeto para o ICMBio, ela não está patrocinando, ela está usando o recurso que é da União para a gestão ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. E não vai para outras unidades de conservação. O que vai é os outros, eu disse que varia de 11 a 13, né? O restante vai para a conta da União, vira GRU. E pela lei deve ser destinado para a gestão ambiental nacional. Então, essa parte sim vai para apoiar a gestão de outras unidades de conservação, mas aí depende da aprovação de lei orçamentária, é uma outra lógica. Uhum. É até um ponto importante aqui que eu acho que a gente precisa tocar, né, que é de conhecimento público, mas volta e meia preciso reforçar. O Parque Nacional do Iguaçu ele tem diferentes zonas, né? Tem Sim. a zona ali das cataratas, que é uma zona de uso intensivo, né, que é permitida a realização de atividades, e outras zonas onde não é permitido nenhum tipo de atividade humana, porque muitas vezes a gente ouve, agora nem tanto mais, mas, por exemplo, quando tinha polêmica sobre a Estrada do Colono, né, falavam, mas por que não pode abrir a Estrada do Colono se tem uma estrada nas cataratas? São zoneamentos diferentes conforme o tipo até de proteção executada, né? Quando a gente faz o zoneamento de uma unidade de conservação, a gente pensa no equilíbrio entre uso e preservação, né? As cataratas de Iguaçu estão na ponta do parque, no limite, na fronteira. Ela não é só fronteira com a Argentina, ela é fronteira com o fim do parque, né? Depois das cataratas, ali você tem 11 quilômetros de floresta até chegar a confrontar com a propriedade hoje do Aquafoz, né? Então a gente está ali naquela pontinha do parque, e essa área de infraestrutura, contando com rodovia, eu não vou falar do centro de visitantes porque é um imóvel do ICMBio que não está dentro do parque, ele foi comprado. Mas a rodovia, o hotel e o Porto Canoas totalizam mais ou menos 1,5% do território do parque. 1,5%. A área requerida, né, na Justiça pelo Estado do Paraná corresponde a 0,49% do parque. É um pedacinho de parque. Então, naquele pedacinho onde há um interesse internacional para conhecer as cataratas, visitar as cataratas, a gente tem uma zona de uso intensivo, onde se admite a presença de grandes infraestruturas para viabilizar a visitação. Como é que a gente mitiga o impacto dessa grande infraestrutura e da visitação em massa? Com a preservação do restante da floresta. Aí os animais têm para onde fugir. Porque se está ali, se tem uma concentração muito grande, aquilo causa perturbação. E são muitas perturbações. Não é só a rodovia e o helicóptero. Para evifauna. São muitas perturbações, mas elas estão concentradas em 1,5% do parque, que antigamente chamava de zona de sacrifício. Né? A gente sacrifica esse ponto para gerar benefícios para os demais.
Eu chamo de zona de oportunidade. Eu não gosto da expressão sacrifício. Para mim é uma zona de oportunidade. Tem uma oportunidade ali de sensibilizar a sociedade, de encantar as pessoas e de arrecadar recurso para proteger a floresta, os outros 98% de floresta que estão altamente preservados, apesar de toda a pressão de caça e de extrativismo. E é um gradiente. Começa de zona de uso intensivo, aí ao lado é zona de uso moderado, depois vem a zona de conservação, zona primitiva, e depois uma zona intangível. Só a zona intangível é que é mais restritiva, ela só permite fiscalização e pesquisa científica. Tá? Mas as zonas de uso intensivo, uso moderado e a zona primitiva, que hoje a gente chama de zona de conservação, permite visitação também, só que são modalidades de visitação mais rústicas, mais roots, como a gente fala, mais prístinas. Então, por exemplo, a gente está ali onde ficava a Estrada do Colono, a gente não vai abrir a Estrada do Colono, mas nas imediações a gente tem 2 projetos. Uma trilha de travessia aquática com boia cross, que é atravessando o rio Silva Jardim, 22 quilômetros. Partindo de Serranópolis, chegando em Capanema, é uma coisa linda. Só que para fazer essa travessia, que são 22 quilômetros, com boia cross, você precisa ir com uma empresa especializada em turismo de aventura e vai acampar no parque. E aí o camping não é o Hotel das Cataratas, é um camping rústico, né? A gente sabe como é acampar. Então, você vai ter que vai levar um fogãozinho, não vai poder pegar madeira da floresta para fazer fogueira, você vai levar um fogãozinho, um botijãozinho. E próximo à travessia aquática do Silva Jardim, a gente está abrindo uma trilha terrestre para pedalar e caminhar, de cerca de 17 quilômetros. Essa trilha terrestre, alguns falam, vai ser Estrada do Colono, não, a gente vai chamar de Trilha da Memória, porque ela atravessa um território que já teve desaparecidos pela ditadura militar, que já foi ocupada por povos originários e que já foi ocupada por colonos e que inclusive teve a estrada. Então a gente pretende, ao longo da trilha, contar essas histórias, ter monumentos para homenagear os colonos, os indígenas e os desaparecidos pela memória, os desaparecidos da ditadura militar. Por isso que a gente está chamando de Trilha da Memória. Então é um projeto de ecoturismo, de baixíssimo impacto. Quem é que vai? Ninguém vai de salto alto, ou de ônibus, ou de van, atravessar a Trilha da Memória. Vai ter que ir de bota, com repelente, né, com barra de cereal, com comida. Mas uma coisa que você falou me preocupou. O pessoal levar fogão para cozinhar, tipo, o cheiro não é muito próximo dos animais, não prejudica? Não, é tranquilo. Você tem forma de manejar isso tudo, né? Recolhendo lixo. Por isso que eu falei nas empresas especializadas. Quando a gente fala em por exemplo, tem agências que levam no Pico Paraná, que levam em trilhas Monte Roraima, sabe? Em trilhas muito distantes, no meio da mata, da natureza. Na Chapada Diamantina eu já fiz trilhas de 2 dias, 3 dias, o Vale do Pati, acampando. E tudo que você leva, você tem que trazer de volta, né? E um fogãozinho e a comida que você faz ali, aquele cheiro, a floresta tem tantos cheiros, né? Ela é tão vasta, tão ampla, então esse impacto ele é mitigado naturalmente. Assim. Existe um nível de resiliência das áreas naturais que os especialistas conhecem, avaliam e assim a gente consegue fazer o equilíbrio. Porque uma outra coisa que eu queria pontuar para vocês, assim, algo que é digamos assim, uma coisa que me preocupa no perfil do visitante de Foz do Iguaçu, do turismo de Foz do Iguaçu, né? Além de ser um turismo, né, de massa, porque isso não sou contra, não estou aqui dizendo que eu sou contra turismo de massa. Eu acho que toda forma de turismo precisa do ordenamento e existem os lugares adequados para isso. Mas, majoritariamente, o perfil do visitante de Foz é urbano. É a pessoa que vem, né, de grandes cidades e que está interessada e que quer infraestrutura, quer ar-condicionado, quer segurança. A gente já recebeu muitas reclamações no parque do ar-condicionado que não funciona no ônibus, de não ter uma barreira de vidro ali naquele primeiro mirante das cataratas, o inferior, né, ali no elevador, porque quando cai muita água, aí a água bate nas pessoas e desfaz a chapinha, né? Então, assim, a gente tem muito esse perfil e a gente quer fomentar. Tanto é que estamos elaborando uma parceria com a Embratur e o Ministério do Turismo e nós vamos investir recurso do parque para trazer o ecoturista. Nós vamos buscar um outro nicho.
Então a gente vai para as feiras internacionais especializadas no ecoturismo. E aí vocês podem pensar, mas isso existe no ecoturista? Existe. Existe a pessoa. Recentemente, conversando com o pessoal do hotel disse que estava precisando de alguém altamente especializado, um guia altamente especializado, biólogo, que entendesse muito de fauna e flora. Indiquei um guia de turismo, condutor, que é doutor em biologia, inclusive. Cara, fenomenal. A gente tem condutores no parque que são fenomenais, porque a mulher quer ficar o dia inteiro na mata e ela não quer ver pessoas. Ela quer observar insetos, quer observar aves e quer aprender sobre a flora do Parque Nacional do Iguaçu. Mais turistas como esse existem aos milhares no mundo inteiro. Então a gente vai investir em feiras, fan tour e press trip especializado em turismo de natureza raiz. Agora a gente vê, né, Ulisses, que hoje, agora 2025, o Parque Nacional do Iguaçu passou novamente de 2 milhões de visitantes. Existem planos de ampliar, né, a quantidade de visitantes, não só no parque, mas também na cidade de Foz do Iguaçu como um todo. Esse visitante, claro, irá, né, até as Cataratas do Iguaçu. A gente sabe que existem gargalos estruturais ali no parque, né, a questão própria do elevador, a acessibilidade na trilha em alguns pontos. Como conciliar justamente essa grande demanda das pessoas quererem ir lá nas cataratas, como conciliar isso com o espaço disponível, com a estrutura lá? Primeiro eu queria pontuar que isso não é um problema novo, né? Eu cheguei aqui em 2019, há 6 anos, e o parque tinha atingido 2 milhões de visitantes. Era um cenário similar, né, ao de agora, né? 2 milhões. Se a gente olhar a linha histórica, a gente já vem nessa aí de 1.700.000, 1.800.000, 1.900.000, 2 milhões desde 2015, né? Então, um problema antigo que precisa ser resolvido. Em função disso, o novo contrato de concessão prevê um cronograma de obras, são 600 milhões de reais de investimento. Só que as pessoas precisam ter paciência, porque você não triplica infraestruturas gigantes como as que a gente tem no parque e não investe 600 milhões de uma hora para outra, de um ano para o outro. E até a né? questão do espaço também, de ser um espaço de preservação, tudo, Isso, né? E que exigem muitos estudos, muitas análises. A gente passa, em média, de 6 meses a 1 ano discutindo cada projeto. São muitas reuniões, muitas visitas de campo e muitas etapas. Primeiro tem a obrigação contratual. Existe uma lista de investimentos obrigatórios previstos em contrato. Quais são esses investimentos? A gente tem a triplicação da capacidade de carga do elevador panorâmico. Então, hoje a gente tem 2 elevadores com capacidade para 2 pessoas e um pequeno elevador de serviço. Nós teremos 3 elevadores com capacidade para 24 pessoas cada um, além do elevador de serviço. Então, aquele elevador ali vai ser ampliado. Não vai ser mais panorâmico, aquela coisa de ter o vidro ali, é muito ruim a manutenção, né? Fica cheio de aranha, fica cheio de teia de aranha, enfim. Então, e outra coisa, a gente precisa mimetizar essa estrutura, ou seja, esconder ela o máximo possível para não prejudicar a experiência estética do visitante argentino, do lado argentino. Então, toda a parede do elevador vai receber a vegetação nativa. Então, vai ser um paredão verde, né, com vegetação nativa. A passarela das cataratas, que hoje é estreita e não acessível, tem vários lances de escada e tem 1.200 metros. Ela passará a ter 1.500 metros, vai ser em linha reta do início ao fim, ou seja, vai ser acessível para cadeirantes, vai ganhar o dobro da largura. E onde tem mirantes, os mirantes serão triplicados ou quadruplicados. Eles terão... Hoje a gente tem uns mirantes pequenos, as pessoas ficam fazendo fila, se amontoando para tirar uma foto. E tudo isso vai ser feito com muito estudo, com análise geológica. O impacto que tem hoje numa trilha estreita, com 2 milhões de visitantes, é o mesmo que vai ter numa trilha mais confortável, né? Ok. E no final, só para terminar, a Garganta do Diabo será um circuito. Ela terá ida e retorno. Você não vai e volta mais pela mesma passarela. Maravilha. O que já ajuda bastante, né? Cris, o repórter CBN vai atrasar um pouquinho, então podemos continuar com a entrevista mais um pouquinho. Eu estou aqui apavorada, fazendo sinal para o Ulisses aqui, só olhando aqui no computador, eu estou assim. Tem assim. muito assunto referente ao parque, né? Eu até fugi um pouco do tema aqui com ele, aproveitando a oportunidade, mas por favor, Cris. Não, eu quero saber que legado o parque vai deixar para as pessoas quando ele chegar nos 90 anos, pensando em todas essas propostas para 2030, e rapidinho, se tem um limite para o Parque Nacional, tanto de estrutura quanto de quantidade de gente ao mesmo tempo agora lá dentro. Sim. Vou começar de trás para frente, então. O limite das infraestruturas é a zona de uso intensivo, né?
a gente tem uma zona de uso, ainda tem espaço. A gente vai ampliar estacionamentos, vai ampliar Porto Canoas, né? O centro de visitantes não está dentro do parque, é um imóvel, então ele vai receber um edifício garagem de 4 andares, vai ter praça de alimentação, vai ser super ampliada, porque está fora do parque. A capacidade de carga é a capacidade operacional da concessionária de atender. Né? E aí, nesse sentido, claro que a concessionária vai querer, né? É uma empresa e quanto mais arrecada, melhor para a empresa, mas tem um papel também da sociedade de cobrar qualidade, né? O papel do Conselho Municipal de Turismo, do próprio município pode ordenar a questão das filas. Não existe hoje uma legislação no estado do Paraná e do município para o tempo de espera numa fila. E o ICMBio, através de contrato de concessão, a gente não consegue estabelecer esse ordenamento, porque ele é um ordenamento feito pelo município ou estado, mas a sociedade pode avaliar, né, essa experiência da visitação e criticar e questionar ao tempo de espera nas filas, as filas que tem dentro do parque, né? Isso pode baixar a pontuação da concessionária e, consequentemente, representar que eles tenham que pagar mais outorga. Por isso que eu falei que oscila de 11% a 13%, porque se a avaliação deles for baixa, eles têm que pagar mais outorga. Então, é interesse da concessionária ter que prestar um serviço de excelência. O ICMBio só estabelece capacidade de carga, número de pessoas nas áreas naturais, nas áreas de chão de terra, nos mirantes, nas trilhas rústicas, porque lá não tem banheiro, lá não tem coleta de lixo, então tem que ter um controle, uma capacidade de carga. Mas as infraestruturas construídas, você tem monitor, você tem segurança, tem gestão do resíduo sólido, você tem estação de tratamento de esgoto, a capacidade de carga é a capacidade dessas infraestruturas. Eu não tenho um número nesse momento, mas até vou solicitar à concessionária que seja passado esses dados de engenharia. Beleza. E como você vê o futuro do Parque Nacional do Iguaçu? Eu vejo o futuro do parque de preservação importante, né, para o bioma, né? O Parque Nacional do Iguaçu já é uma referência nacional e internacional. A gente tem pouco tempo para conversar. Se vocês me dessem 4 horas o dia inteiro para falar de cada um dos projetos que são referência para o mundo inteiro. Os projetos que eu falei de conservação, de pesquisa, de educação ambiental. Tanto é que nós estamos pleiteando, já submetemos a nossa inscrição para uma certificação da União Internacional de Conservação da Natureza, reconhecida pela ONU como a principal entidade, a maior entidade do planeta, mais séria em termos de conservação. A IUCN é quem é a referência para dizer onde há excelência de gestão em áreas protegidas e onde há proteção, onde há conservação. É ela que faz a lista vermelha e indica as espécies ameaçadas de extinção. Ela criou a lista verde e no Brasil só existe uma unidade de conservação na Ilha do Marajó, que é certificada pela lista verde, e nós estamos batalhando para obter a certificação lista verde. Eu fiquei impressionado quando comparado os dados de outros parques no mundo inteiro e a gente se deu conta, constatou que a gente está muito à frente em assuntos que eu não estou falando nem de visitação, estou falando número de visitantes e infraestrutura, não. É em gestão. A gente está muito à frente de vários parques nacionais já com essa certificação. Então, a gente vai deixar um legado de referência em pesquisa, em educação ambiental. Nós temos um dos processos mais robustos e relevantes de educação ambiental do país. Vamos deixar um legado de integração com as comunidades do entorno. Estamos desenvolvendo um projeto de fomento à produção de frutas da Mata Atlântica e vamos iniciar um projeto de abelhas nativas com os proprietários do entorno. A gente já tem uma rede de mais de 50 proprietários do entorno do Parque Nacional do Iguaçu que plantam frutas da Mata Atlântica. É muita coisa, gente. Não daria conta de falar aqui em alguns minutos. E hoje, então, dia festivo, né? Aniversário do Parque Nacional do Iguaçu. A gente agradece aqui ao José Ulisses dos Santos, ele que é chefe da unidade de conservação. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigada, tá, Ulisses? Foi um prazer e eu fico à disposição sempre. Se quiserem falar mais sobre esses projetos, eu estou à disposição.